é muito provável que você já tenha ouvido da boca da sua mãe ou da boca do seu pai a seguinte palavra: menino, vai lavar a mão, vai se limpar para que o teu corpo não seja contaminado, com a sujeira das tuas mãos, com aquela areia que fica ali, né, na unha, enfim. Então existe uma preocupação muito grande, né, dos nossos pais. E se hoje você é pai, provavelmente você também já falou isso para o seu filho, né? Lava a sua mão, tome cuidado, porque se você levar um alimento com a mão suja, você pode contrair, né, uma bactéria, um verme, enfim. E o resultado disso não será nada agradável. O fato é que muitos de nós, né, nos preocupamos com aquilo que nós colocamos para dentro das nossas vidas. E de fato isso é uma preocupação válida, né? Nós não podemos sair colocando qualquer tipo de coisa, né, com medo de que essa coisa nos faça mal. Eu estou falando de situações do dia a dia, como comer, ou às vezes colocar algum tipo de objeto na boca, enfim, que não tenha sido lavado, né, e esterilizado. Então realmente a gente precisa ter muito cuidado. Mas quando olhamos para a Bíblia, né, no lado espiritual, ou seja, quando levamos aqui essa palavra para um lado metafórico, muitas vezes nós nos preocupamos também com coisas que nós não devemos trazer para dentro de nós, né? Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Será que de fato tem coisas que eu estou deixando de fora que são ruins, são coisas que podem me contaminar? Ou será que é fruto de uma religiosidade? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, você vai entender o que de fato contamina o homem, o que de fato contamina o coração. Então é muito importante que você entenda essa palavra para que no primeiro momento você se autoexamine, né, para que você realmente faça aí uma autoanálise do que está acontecendo com a sua vida, com você, e para que posteriormente você também possa analisar exteriormente, né, outros comportamentos, para poder identificar se de fato aquilo que está sendo posto diante de você é algo bom, é algo proveitoso ou é algo que possa contaminar o seu coração. Nós vamos ler uma passagem bíblica e depois eu vou orar pela sua vida, né, para que Deus guarde o seu coração e para que de fato, se existe algum tipo de contaminação na sua vida, para que ela saia em nome de Jesus. Nós vamos orar, né, abençoando você para que de fato você seja pleno, você seja íntegro e você esteja caminhando de acordo com a vontade do Pai. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui nós falamos sobre a Bíblia, falamos sobre Jesus, não pregamos religião, e você pode se inscrever no canal, é totalmente gratuito. Você vai apertar aí no botão de inscrever-se, um botão vermelho, vai apertar o sininho. Fazendo isso, você vai ser notificado sempre que um vídeo novo for postado aqui. Lembrando para você que estamos orando semanalmente, buscando ao Senhor, ministrando a palavra, né, para que você possa crescer em graça, em autoridade, conhecendo de fato as Escrituras Sagradas e aplicando elas na sua vida. Bom, contaminação. Temos vivido aí, inclusive, momentos, né, épocas, nos últimos meses, os últimos 2 anos mais ou menos, a gente tem vivido um período de contaminação e muitas pessoas ficam preocupadas. A gente fica muito preocupado com aquilo que entra no nosso organismo, aquilo que entra no nosso corpo, aquilo que entra na nossa mente, aquilo que desce ao nosso coração. E de fato, essa é uma preocupação válida, né, no sentido de termos cuidado. Precisamos realmente cuidar, né, com aquilo que tocamos, com aquilo que ingerimos, enfim, com aquilo que experimentamos de um modo geral. Mas a palavra de Deus, ela nos traz uma passagem muito interessante sobre esse tema. E eu quero que você se ligue nesse momento, nesse versículo
que nós vamos ler, porque ele traz uma palavra muito profunda para as nossas vidas e que vai de encontro à realidade da igreja de um modo geral. Não apenas a igreja aqui no Brasil, mas a igreja, né, de um modo geral. E esse texto que nós vamos ler, ele está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 8, que nos diz o seguinte: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção que essa passagem aqui é uma palavra, certo? Vinda da boca do próprio Jesus. Jesus ele estava sendo indagado por alguns judeus a respeito das práticas dos seus discípulos, pois os seus discípulos não tinham a prática ou o hábito, né, de lavar as mãos antes de tomar uma refeição. Olha só que interessante, né? Aquele grupo lá de religiosos, aquele grupo de pessoas que queriam acusar Jesus, que o viam como uma ameaça, que o viam como um falso profeta, começam a se questionar de algo que eles estavam observando a respeito da lei judaica. Por que esses homens se alimentam com as suas mãos sujas? Por que eles não lavam as mãos antes de fazer a refeição? E entre os judeus isso era um ritual sagrado, onde eles lavavam as suas mãos, e as suas mãos elas não poderiam ser lavadas em qualquer local, né? Existiam ali alguns vasilhames específicos, né, para que eles lavassem as mãos e depois pudessem sim fazer as suas refeições. E aí Jesus, sabiamente fazendo um contraponto com o espírito religioso que ele identificou ali nos judeus, Jesus fala que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que eles estavam apegados a algo tão pequeno, algo tão religioso, porque não havia nenhum tipo de espiritualidade em lavar as mãos antes de fazer as refeições. É claro que existe sim a questão sanitária, né? A gente precisa de fato lavar as mãos, porque podemos contrair uma doença, um verme, uma bactéria, enfim. Mas não existe nada de espiritual nesse tipo de ação. Ou seja, não é pelo fato de você às vezes comer ou pegar um alimento com a mão suja, uma mão que não foi higienizada, que você vai contaminar o seu corpo. Não é isso, né? Esse aqui não é o foco dessa passagem e Jesus ele está quebrando isso, né? Esse argumento dos judeus. E aí o que Jesus fala? Vocês me honram com os lábios, mas tudo é uma farsa. Por quê? Porque tudo isso não passa de religiosidade. Os judeus eles eram extremamente zelosos em termos de religião, né? Mas aí Jesus prossegue, ele fala, sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Ou seja, para Jesus o mais importante não era a maneira como os discípulos se alimentavam. Não era a maneira, muitas vezes, como eles se portavam em determinadas situações. Mas se nós continuarmos lendo aqui o capítulo 15 de Mateus, Jesus vai esclarecer essa palavra, né? E ele vai dizer o seguinte, não é o que entra pela boca que contamina vocês, lá no versículo 11. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então Jesus, ele começa a fazer com que os judeus se questionem e pensem, olha, não é o que está entrando que contamina, mas é justamente aquilo que está saindo dos lábios, aquilo que está saindo da boca. E por que Jesus fala isso? Os discípulos se perguntam, o que aconteceu? Por que o Senhor fala dessa maneira? Daí lá no versículo 16, Jesus ele explica
para os seus discípulos, ali que não estavam entendendo essa parábola, né, a maneira com qual Jesus estava explicando essa questão do que o que contamina é o que sai da boca e não o que entra. E aí Jesus fala lá no versículo 19, ele diz o seguinte: pois do coração vêm maus pensamentos. Por que o que contamina é o que sai da boca? Porque do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Então Jesus, ele chama a atenção dos seus seguidores e fala: olha, vocês precisam ter muito cuidado com aquilo que está aqui, ó, no coração de vocês. Porque o que sai do coração é o que de fato contamina. Imagine só uma pessoa que muitas vezes está levantando as suas mãos, né, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, mas o seu coração está cheio de lascívia, o seu coração está cheio de luxúria, né? O seu coração está cheio de vingança, está cheio de intrigas, ou seja, a frequência do seu coração ela está desalinhada com a frequência do céu, com a frequência de Deus. Então Jesus fala: olha, vocês não passam de religiosos, vocês são meros farsantes, né? Vocês falam de coisas que eu não ensinei, vocês apregoam coisas e cobram coisas das pessoas as quais eu não ensinei. Então preste muita atenção no que eu vou falar para você. Nós precisamos ter dois cuidados diante dessa palavra. O primeiro cuidado é em relação à nossa própria vida. Ou seja, eu preciso me questionar, você precisa se perguntar: Deus, o que está saindo do meu coração? Será que de fato existem coisas boas dentro de mim? Será que o Espírito Santo tem semeado o fruto do Espírito dentro de mim para que eu semeie coisas boas, para que eu fale coisas boas? Ou será que dentro de mim só tem saído coisas ruins, desejos, pensamentos? O que será que tem saído de dentro de você? Então essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. E a segunda pergunta que você deve se fazer, se questionar e ficar atento é a respeito daquilo que estão falando para você. Se você segue alguma pessoa, se você frequenta algum tipo de igreja, se você tem algum líder, algum discipulador, né, se você gosta de ler algum tipo de livro, algum tipo de literatura de algum autor específico, então se questione o que será que de fato está no coração dessa pessoa. Será que o que sai do coração dessa pessoa é proveitoso para a minha vida, é bênção de Deus, é fruto do Espírito? Ou será que o coração dessa pessoa está contaminado? Será que ela só quer o poder? Será que ela só quer atenção? Será que ela só quer dinheiro? Então preste muita atenção, né? Deus ele nos abençoa, Deus ele nos ilumina, Deus ele nos cobre de misericórdia, mas você também precisa entender o seu papel, você também precisa ter o discernimento de fazer a sua parte. Primeiro examinando o seu coração e depois examinando, né, o coração do outro, naquilo que sai da boca do outro, né, naquilo que você pode avaliar, né, na sua conduta de vida. Ver se os seus argumentos, ver se as suas falas estão de acordo, né, com as suas ações e se essas ações estão em concordância com a palavra de Deus.